Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente para você, com muito prazer, com muita alegria. Estou chegando na sua casa pedindo licença, quero conversar com você sobre um assunto muito importante no programa de hoje, então não perca não. A matéria de hoje é sobre resistir às tentações. Dinheiro fácil, romance proibido, comida contraindicada, essa é difícil. Esses são apenas alguns exemplos de tentações, essas coisas que são oferecidas para a gente para satisfazer os nossos desejos. Na reportagem de hoje nós vamos dar alguns exemplos de quem passou por esses desafios e, olha, conseguiu vencer. Põe na tela. Tentação, atração por coisa proibida. É o desejo violento da alma humana de fazer algo que pode ser certo ou errado. Quando pensamos em tentação, logo nos vem a imagem da maçã, o fruto proibido. Para os cristãos, foi justamente ele o grande responsável pela queda do homem, relatada no livro de Gênesis, capítulo 2 e 3. Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden. Lá eles poderiam comer de qualquer fruto, exceto os da árvore do bem e do mal. Convencida pela serpente, Eva decidiu comer do fruto e deu a Adão. Nesse momento, o pecado entrou no mundo e afetou todas as gerações, até os dias de hoje. Vaidade, poder, beleza, prostituição. Em muitos momentos, as pessoas são seduzidas por aquilo que é proibido, mas que satisfaz a carne. Quase sempre, não é preciso ir atrás das tentações, elas vêm até nós. Vanity is definitely my favorite sin. As tentações são convites que nos levam a desviar dos propósitos de Deus. Eu, você, todo mundo já passou por esse tipo de situação. Mas muita gente acredita que atualmente está mais difícil dizer não ao pecado. O mundo hoje tem muita coisa para oferecer, né? Boas e ruins. Como que a senhora faz para vencer as tentações do dia a dia? Vencendo cada dia, um dia, né? É muita tentação, né? A internet ela traz muita facilidade ao acesso à pornografia, essas coisas erradas assim que traz e atrai o jovem a fazer coisas até erradas, né? Para a pastora Janete Schultz, o homem sempre precisou escolher entre o bem e o mal. Mas nos dias de hoje, está mais difícil vencer as tentações. Está mais difícil porque os estímulos estão muito maiores. Antigamente você queria, um exemplo, ir numa locadora, pegar um filme, trazer para sua casa para assistir uma pornografia. Hoje não. Basta um clique no computador, um clique numa TV a cabo, já está dentro da sua casa esse estímulo de tentação. Mais de 60% das traições acontecem no ambiente profissional. O casal de personal trainer Isadora e Murilo sempre tiveram maturidade para lidar com as tentações e até possíveis flertes dos alunos. Eu tento muito me policiar contra isso. O jeito de falar, o jeito de se vestir, o modo de atender um aluno, o modo de pegar no aluno, ainda mais se a pessoa for do sexo feminino, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que agem de má fé contra a gente, né? Tento não dar liberdade nem para aluno, nem para colega, porque eu acredito que é na liberdade que começa tudo. Então, assim, se você se policiar não dando liberdade, tratar a pessoa como seu colega de trabalho e o seu aluno somente como seu aluno, como lado profissional da coisa, eu creio que não vai acontecer. E é lógico, Deus no relacionamento é o que vai influenciar em tudo. O Elismar, que trabalha como segurança, sempre precisou ter jogo de cintura para lidar com assédio. Procuro, assim, mostrar para as pessoas o que eu realmente sou, né? Eu tenho um compromisso, então não escondo isso de ninguém, né? Eu tenho o meu filho que faz parte da minha vida, os meus trabalhos, então as pessoas sabem quem eu sou, né? Eu não tenho o que esconder. Então acho que a transparência, ela, né, ajuda muito, né? Mas as tentações não estão voltadas apenas para o campo da sexualidade. Na área profissional, muita gente precisa dizer não às ofertas ilícitas. Rogério, que é empresário, precisou rejeitar várias propostas tentadoras. As pessoas não conseguem por fraqueza
às vezes querem crescer de forma rápida, né? Que é uma rapidez que dura tão pouco que logo ali na frente vai pagar um preço, né? E eu não admito fazer isso. Aqui na nossa sociedade não é permitido fazer isso, também com os nossos funcionários. Para quem enfrenta as tentações do cotidiano, a principal dica para vencer o mal é ter força de vontade para dizer não ao pecado. O que tem a palavra enraizada, o que conhece os princípios, este vai estar numa posição muito mais fácil para vencer, para resolver. Até porque ele vai ter ou ela vai ter o Espírito Santo de Deus junto com ela, habitando dentro dela, para que ela possa então estar fortalecida. Precisa algo também importantíssimo emocionalmente: força de vontade, determinação, colocar uma meta e passar por cima das suas vontades. Esse é o grande segredo. Sem dúvida nenhuma, o shopping center é o lugar mais perigoso para as mulheres, viu, gente? Bom, tô brincando. As tentações só são vencidas e resistidas quando há muita força de vontade no interior da pessoa. Força de vontade de querer fazer o certo. E lógico, se tudo que a gente colhe é porque a gente plantou um dia e tudo que a gente plantou a gente vai colher um dia, é melhor colher coisas certas. E só tem um jeito de colher coisas certas, plantando o que é certo. Depois do intervalo eu vou continuar falando sobre isso, mas agora à luz da palavra de Deus. Não perde não, daqui a pouco eu volto. A nossa reflexão de hoje são os perigos das tentações. Vamos assistir. Deus quer falar contigo. 2 Samuel 11, do 1 ao 5. Antes de eu ler, deixa eu fazer só uma introdução para vocês. A Bíblia conta que houve um homem que, entre as suas características, ele era um grande guerreiro, ele era um grande rei, foi, na sua época, o homem mais poderoso da terra, e quem fala isso não é só a Bíblia, é a história da humanidade. Seria como o presidente dos Estados Unidos. O homem, hoje, né? O homem mais poderoso da sua época, um grande guerreiro, muito rico, muito inteligente, muito sábio. E muito abençoado, ao ponto da Bíblia dizer que Deus dava vitória a ele aonde ele ia. Expressão bacana, né? Imagina Deus te dando vitória aonde você vai. E a Bíblia dá um adjetivo para ele mais poderoso, mais forte ainda. A Bíblia dá o título a ele que não dá para mais ninguém. No texto, não deu para Moisés, não deu para Elias, não deu para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Pedro, não deu para nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhuma mulher de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Essa pessoa, acho que todo mundo já sabe quem eu estou falando, era Davi. E Davi, como todo ser humano, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo homem devoto na fé, mesmo sendo homem que tinha vitória onde ia, Davi errou. Davi era homem, errou. E ele não errou uma escorregada na banana, não. Ele errou feio. Ele pecou mesmo. Ele colocou tudo em risco quando ele cometeu um adultério. E não só quando ele cometeu um adultério, mas quando ele, por causa desse adultério, por causa do fruto desse adultério, porque a moça engravidou, ele manda trazer o marido da esposa, que era um dos homens mais fiéis e leais a ele, que está na lista dos 30 valentes, descrito no capítulo 28 de 2 Samuel, se não me engano, de Davi. Os homens mais fiéis a Davi,
manda trazer ele não cai na conversa dele, saiu um assunto para outra pregação. O nome dele era Urias. E aí Davi manda ele para frente da batalha, para onde os arcos e as flechas poderiam pegá-lo. E a ordem que ele dá a Joabe, o seu comandante do exército, é: põe ele no lugar onde ele vai morrer. Não deu outra, ele morreu. É lógico que Deus não gostou nada disso. Depois que ele morre, a Betseba, a moça, fica triste, enviuvada, para vir um baita de um teatro. Depois tira a viuvez, Davi traz ela, se torna rainha, casa com Davi. É lógico que Deus não gostou dessa história. E o salário disso foi que o filho que foi gerado morreu. E o salário disso foi que depois desse adultério, as coisas desandaram no reino de Davi. Ele teve problema com o filho, olha só, estuprou a irmã, o outro ficou com raiva, foi e matou ele, e esse que matou, chamado Absalão, tentou tomar o reino dele. Virou uma confusão. Depois Davi, num ato de loucura, tenta fazer um censo em toda Israel, e não é porque ele quis fazer o censo, é porque ele quis confiar nos homens de guerra dele. Ele contou 1.300.000 homens de guerra, e para dizer que através daqueles homens de guerra ele estava protegido, ele podia vencer todas as guerras. Ele esqueceu que na verdade quem dava vitória para ele era quem? Deus. Tudo desandou na vida de Davi, e tudo começou porque ele errou feio. E agora nós vamos estudar o que nós devemos fazer para errar feio. Siga no Samuel 11, verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele Joabe era o comandante do exército dele, e a toda Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado das suas imundícies, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi que estava grávida. Primeira coisa, a Bíblia diz aqui que no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi mandou Joabe no lugar dele. Na hora que Davi devia sair para a guerra, qual que era esse tempo? Na época do frio, Israel faz muito frio, neva, inclusive, os reis não saíam para a guerra. Mas quando era verão, os reis se armavam e saíam para a guerra. O confronto era só com povos em volta, então era tipo uma regra que tinha ali. E Davi era homem de guerra. Davi comandava a batalha, era general, estrategista, entendia do assunto. Mas não foi. Mandou Joabe no lugar. Não é porque foi covarde, não. Talvez porque estava entediado de guerra. Quando nós deixamos de fazer aquilo que nos compete fazer, naturalmente e espiritualmente, damos um passo de errar. Você sabia disso? Quando eu deixo de fazer aquilo que é minha obrigação natural, minha obrigação espiritual, eu dou um passo de errar. Vou dar um exemplo bem simples. E eu falo isso aqui direto, tomara que você coloque isso na sua cabeça e no seu coração. Perceba que quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de alimentar do pão espiritual, que é a palavra de Deus, é o momento que você mais sente fome de pecado. Perceba. Faça um teste. Fique 2, 3 dias sem ler a Bíblia. Jesus ensinou lá no Getsemane para os seus discípulos, os mais próximos, Pedro, Tiago e João, que dormiram no momento que ele mais precisou. Jesus ensinou a eles: orai e vigiai. Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de vigiar, quando é vigiar, não é vigiar os outros, não, é vigiar eu mesmo.
Tem gente que entende isso, né? Começa a vigiar todo mundo, esquece de vigiar ele mesmo. Orai e vigiai. Qual é a continuação do texto? Para não cair em tentação. Se eu não quero cair em tentação, eu tenho que orar e vigiar. Falei coisas simples, mas aí vem outras. Quando eu deixo de trabalhar na igreja, quando eu deixo de ter uma ação espiritual na igreja, eu fico tendencioso a errar. Quando eu deixo de frequentar o culto, quando eu deixo de vir na campanha, quando eu deixo de vir no discipulado, quando eu deixo de participar de conferências, quando eu deixo de participar de encontros, eu fico mais tendencioso à carne. Segunda coisa que Davi fez para errar, e ele vem ensinar para a gente, para você errar feio. A Bíblia diz que Davi, um rei poderoso, de um reino gigantesco, com muitos afazeres, levantou-se à tarde. O que uma pessoa, o que um homem tem que fazer à tarde, todo dia à tarde, gente? Trabalhar. É ou não é? Ué, Davi estava parado. A preguiça é meio caminho para o pecado, para o erro. Davi estava dormindo à tarde, levantou e foi dar um passeio. Estava desocupado. Cria vergonha na cara, Davi. Veja na Bíblia todas as pessoas que Deus chama, que Deus conta um fato sobre o chamado dele. Ele estava fazendo alguma coisa. Eliseu estava arando o campo, Elias jogou o manto sobre ele. Pedro estava pescando, Jesus chegou e disse: segue-me. Até o servo de Abraão, para conseguir a armada de Isaac, colocou diante de Deus que teria que ser uma que estivesse trabalhando, e Rebeca estava fazendo o quê? Trabalhando. Quer errar feio, meu irmão? Deixa a preguiça te vencer. Terceiro, aí Davi sai andando, meu amigo Henrique, lá pelo palácio, e uma moça, desculpa a expressão, meu amor, e moças presentes, mas sem vergonha, estava tomando banho nos jardins do palácio. Quando fala tomando banho aqui, estava nadando de piscina não, gente, estava tomando banho. Aí Davi começou a olhar. Poxa, Davi era um homem casado, Davi era um rei, devia estar na guerra, devia estar na batalha, devia estar fazendo alguma coisa importante. Ela parou para olhar, e olhou, e gostou do que viu, e disse: quem que é ela? É Betseba. Opa, Betseba, ela é quem? Ela é filha de Eliã, neta de Aitofel. É. E ela é casada? É, meu senhor, casado com Urias, seu servo fiel. Cadê Urias? Está na guerra. Traz ela aqui. Quando eu dou atenção no desejo dos meus olhos, para a cobiça dos meus olhos, para a concupiscência, palavra difícil, mas está na Bíblia, o que quer dizer concupiscência? Vontade pecaminosa da carne. Vontade pecaminosa da carne. Trocar em miúdos, porque eu estou falando palavra difícil. Quando eu dou moral para minha tentação, porque todos nós somos tentados. Todos nós, ser humano é tentado. Diga comigo, ser humano é tentado. Quando eu dou moral para minha tentação, meu irmão, ó. Pega mesmo. Quem está me entendendo? Deixa eu ver aqui. Davi olhou, gostou, admirou, mandou chamar. O que isso quer dizer, bispo? Se você vê algo que chama a sua atenção, fecha os olhos, desliga a televisão, puxa no break. Olha a diferença de José. José errou de estar na casa com a mulher, mas quando a mulher quis botar ele na cama, o que ele fez? Correu! Corre! Sai de perto! Não entra, não vê! Irmãos, Jesus fala evidentemente de uma forma ilustrativa.
Mas ele fala, se o seu olho te faz desviar, o que ele fala? Arranque e joga fora, que é melhor entrar com olho no céu do que no inferno. É lógico que ele não quer que ninguém arranque o olho e joga fora. Muito menos outras coisas. Porque ele quer algo espiritual na tua vida. Tome uma posição de não seguir os seus desejos pecaminosos. Agora, se você quiser errar, faça como Davi. Convida a Betseba. Quarto. É o quarto? Olha só o que aconteceu. Reflita comigo. Davi pergunta, quem que é essa moça bonita aí? É Betseba. Betseba de onde? É a filha de Eliã. Ah, de Eliã, é. Casada com Urias. O que Davi tinha que ter feito? Opa, essa mulher é casada. Aliás, Davi não devia nem ter olhado para ela. E quando Davi olhou, o que ele tinha que ter feito? Pelo amor de Deus, o que essa mulher está tomando banho aqui no meu jardim? Manda tirar ela daqui. Mas Davi não fez isso. Talvez achou que era rei, pastor Pedro. Talvez achou que não precisava prestar conta para ninguém. Era o homem segundo o coração de Deus. Me tiraram de trás da malhada para me colocar na frente desse grande povo. Eu não preciso disso. Davi desprezou princípios básicos. Simples, princípios básicos. Mulher tomando banho no meu jardim, mando tirar. Se não está no meu jardim, eu não vou olhar. Se eu sei que ela é casada, piorou. Ué. Davi desprezou princípios básicos. Meu irmão, você quer errar? Despreze princípios básicos. Simples. Coisas simples. Quer errar? Faz demais. Tem vários ambientes para você errar. Segue o ritmo. Seja uma Maria vai com as outras. Segue o fluxo. Vai dar certinho, você vai errar. Por último, Davi se envolveu com pessoas erradas. Se for entrar no lugar errado, meu irmão, vai dar errado. Betseba, uma moça casada, que estava tomando banho no jardim do rei. Ela pode ter consertado depois. E a Bíblia ensina que ela consertou pela influência de Davi. Mas naquela época ela não era uma pessoa para se relacionar com homem segundo o coração de Deus. Era. Mulher casada. Marido 1 ano fora. Vai tomar banho no jardim do rei? O que vocês acham? A Bíblia diz que não deve ter julgo desigual. Não tem relacionamento das trevas com a luz. O que isso quer dizer? É só para casamento? É só para namoro? Não, é para amizade também. É para amigo da onça. Se você tem um amigo da onça, ele vai te devorar. Ele vai te puxar para baixo. Ele vai te influenciar negativamente. Gente, quem está em volta de você te influencia de alguma forma. Quem está em volta de você te influencia de alguma forma. Nós somos produtos do meio. O ser humano é produto do meio. Se você vive no meio de influência negativa, negativo você será. Simples assim. Aprenda isso. Escolha bem suas amizades, escolha bem quem você confia, quem você conversa, quem você se relaciona. Escolha bem. Ah, eu vou deixar Deus escolher por mim. Deus não faz isso. Deus não faz isso, são escolhas suas. Seus amigos são escolhas suas. Seu namoro é escolha sua. Seu casamento é escolha sua, não adianta. Deus não faz isso. Quem você se relaciona é escolha sua. Davi podia muito bem, aliás, Davi já devia ter ido da guerra. E aí Natã aparece para ele, o profeta, e Davi respeitava muito Natã, ao ponto de quando Natã falou para ele, você errou,
Bíblia diz que Davi cai de joelho, rasgando a camiseta. Está aí o homem segundo o coração de Deus. Aprenda isso em nome de Jesus. Não é não errar é quase impossível, mas errou, conserta, pede perdão, se arrepende, busca o arrependimento. E quando Natan coloca o dedo na cara de Davi e fala, você podia ter se relacionado com todas, mas você vai escolher uma mulher que é casada e você destrói a vida do marido dela para ficar com ela. Você, olha o que Natan fala, você é esse cordeirinho que foi sacrificado. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus te dá um amplo leque de relacionamentos positivos, de amigos positivos, de amigos abençoados, com defeito. Ninguém é sem defeito. Todo mundo tem defeito, mas na igreja você encontra pessoas que, apesar dos defeitos, servem para ser seus amigos. Não vai na linha da Betseba, não. Procura pessoas certas, corretas e abençoadas. Senão, você vai errar. Se você tem interesse em errar, siga esses princípios. Anotou direitinho? Se você quer errar, siga esses princípios. Não vai dar outra. Mas saiba as consequências. Eclesiastes 11, Salomão, filho de Davi, na sua sabedoria, diz assim: alegre-te, jovem, recreia-te o teu coração nos dias da tua juventude. Não te impeça, afasta da vida a amargura. Seja, em outras palavras, seja feliz. Arrebenta a boca do balão. Se divirta, seja jovem. Aí ele termina assim, a última frase do capítulo 11. Saiba que em todas essas coisas Deus te trará o juízo. Aí no verso 1, do capítulo 12, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O segredo para não errar é: lembra-te de Deus. Davi esqueceu de lembrar de Deus. Davi lembrou de tudo. Da mulher bonita tomando banho, que Urias estava viajando, que ele era o rei. Esqueceu das suas funções e esqueceu de Deus. Fala para o teu irmão que está do teu lado: não faça isso. Fala para ele, olha nos olhos dele e fala: lembra-te. Olha para mim não, olha para ele. Lembra-te do teu Criador hoje. Final de tudo, o segredo de não falhar, de não errar, é sempre, sempre, sempre ter o seu coração voltado para Deus. É o nosso moral absoluto. É ter Deus na nossa vida, é o nosso moral absoluto. É aquele que impede a gente e ter esse relacionamento com Ele, impede a gente de fazer burrada, de fazer coisas erradas. Então, abre o teu coração para que o moral absoluto, verdadeiro, não aquilo que o ser humano propaga que é, mas o moral absoluto verdadeiro que é Deus, entrar no teu coração. Falar nisso, tem uma música muito bonita da Nívia Soares que fala mais ou menos a respeito disso, porque Deus é amor e o amor de Deus não falha. Teu amor não falha. Nívia Soares, estou terminando o programa em alto estilo hoje. Que Deus te abençoe muito. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Ó, beijo no teu coração, tá? Juízo, hein? Tchau. Tchau. Tchau.